Dando continuidade à história, uma vida guiada pelos Espíritos, marcada pela dor e iluminada pelo perdão. Capítulo 17. Angustiada, Laura chamou os filhos que brincavam no quintal e lhes serviu o almoço. Enquanto eles comiam, ela foi até o quarto. Precisava rezar. Eduardo retornou do riacho, almoçou e em seguida saiu de casa sem dizer para onde ia. Postura típica de um cabra macho do sertão naquele tempo. Laura, reconhecendo que o marido não abria o jogo, resolveu dar tempo ao tempo. Mas o que ela começou a achar estranho foi que, além do marido ter se tornado indiferente, Olívia também passou a apresentar um comportamento suspeito. Sua irmã vivia dentro de sua casa, ouvindo as suas secretas confidências e de uma hora para outra simplesmente adotou uma postura de reclusão, ficando a maior parte do tempo trancada na casa dos seus pais, coisa que antes ela odiava. Os dias foram se passando e cada vez que Eduardo se deparava com Laura, o peso na sua consciência o oprimia e rebaixava sua autoestima, fazendo-o se sentir o pior dos cafajestes. Algumas semanas após a traição, Eduardo saiu pela manhã para comprar alguns mantimentos e, enquanto voltava para casa, Olívia surgiu do nada em um trecho da estrada. Desesperada, atirou-se em seus braços, dizendo: "Eu preciso ter uma conversa urgente com você." Assustado com a surpresa, ele se benzeu, desprendeu-se dela e, prosseguindo a viagem, falou: "Eu quero é distância de você, Olívia. Você acabou com a minha paz de espírito. Eu estou há dias sem conseguir dormir direito. Se arrependimento matasse, eu já tinha morrido de remorso por causa da besteira que nós fizemos." "Espere um pouco", pediu ela, parando em sua frente. "Saia do meu caminho, praga", determinou ele, esquivando-se. "Eu só vou deixar você ir embora depois de me ouvir", tornou ela, seguindo. Com medo de ser flagrado em lugar inadequado na companhia da sedutora cunhada, Eduardo, alterado com a insistência da jovem, mais uma vez gritou: "Saia da minha cola, tentação do demônio!" Olívia não se deixou intimidar. "Eduardo, por obra do destino, naquela noite de loucura que nós tivemos, aconteceu algo que nos uniu para sempre", tornou ela com a voz embargada. "O que houve entre nós naquela maldita noite não foi obra do destino. Aquilo foi fruto da sua falta de caráter, que premeditou e armou contra a felicidade da própria irmã", rebateu ele indignado. Ignorando o comentário ofensivo do cunhado, Olívia disse: "Eu sei que você está com raiva de mim, mas é sério, a gente precisa conversar com urgência. Eu tenho uma revelação bombástica para lhe fazer." Mais uma vez ele se benzeu e falou: "Deus me livre e guarde da sua maldade, Olívia. Coloque uma coisa na sua cabeça, menina. O que houve entre nós não se repetirá nunca mais." Nesse instante, Olívia tentou pegar nas mãos do cunhado, dando a entender que lhe faria a revelação. Porém, Eduardo deu as costas à moça e seguiu viagem. Percebendo que ele ia embora, Olívia, com voz chorosa, suplicou: "Eduardo, pelo amor de Deus, ouça o que eu tenho para lhe falar. No que resultou aquela inesquecível noite de loucura que nós tivemos." Ao ouvir a cunhada fazendo aquele dramático suspense sobre o caso que tiveram, Eduardo sentiu um frio na barriga. Parou um instante, voltou-se para Olívia e, já tremendo de medo do que viria pela frente, tornou: "Conta logo o que aconteceu, porque você está apavorada assim." "Você não vai acreditar no que eu tenho para lhe falar", alertou ela, oprimida. "Alguém a viu saindo lá de casa naquela noite?" questionou ele, ansioso. "Aconteceu algo muito pior do que isso." Eduardo, com o olhar aflito, apenas coçou a cabeça. Aguçando a curiosidade do cunhado, Olívia avisou:
Você vai desmaiar quando receber a notícia que eu tenho para lhe dar. Sabendo como a cunhada era dominadora, ele adiantou: se você estiver armando mais um truque para me seduzir, pode ter certeza de que eu vou deixá-la aqui falando sozinha. E digo mais, tornou ele, com um dedo indicador apontando rispidamente para a cara da cunhada. Fique sabendo que nem por todo o dinheiro do mundo eu vou trocar uma mulher maravilhosa como a Laura por uma irresponsável como você. Olívia sentiu muito ódio quando ouviu Eduardo exaltando a esposa e desclassificando-a, mas para não demonstrar a sua insatisfação, ela ficou calada. Vamos direto ao assunto, pediu ele, desejando encurtar a conversa. Eu não quero que ninguém me veja aqui de papo contigo. Diga logo o que você quer de mim. Ela tentou conter a vontade de chorar. Baixou a cabeça, passou a mão na barriga acariciando-a e em seguida levantou o rosto desesperadamente. Apavorado, Eduardo olhou nos olhos da cunhada e disse trêmulo: não pode ser verdade o que eu estou pensando, Olívia. É verdade sim, Eduardo. O que você está pensando? Infelizmente, nós fizemos uma burrada irreparável e eu engravidei de você naquela noite, confirmou ela, novamente acariciando a barriga. Ainda duvidando da palavra da cunhada, ele rebateu: Olívia, isso só pode ser um pesadelo. Você disse muito bem, Eduardo. Realmente nós vamos viver um terrível pesadelo a partir de agora. Eu não acredito que essa história seja verdadeira. Pois então espere. Daqui a 9 meses você vai tirar essa dúvida, quando o nosso filho nascer, declarou ela com um olhar perdido. Você tem certeza de que está grávida? É claro que eu tenho. Nos últimos dias sinto enjoos, desejos, meus seios incharam, eu fiquei muito sensível, choro sem motivo e o meu corpo está se modificando diariamente. Esses sintomas só podem ser sinais de gravidez, concluiu ela. Chocado como quem tinha recebido a notícia de uma tragédia, Eduardo pôs as mãos na cabeça desesperado, andou de um lado para o outro sem querer aceitar aquela informação como verdadeira. Ele voltou-se para Olívia e questionou: e agora? O que vamos fazer? Sem argumento, Olívia desabou a chorar e, buscando apoio no cunhado, tentou abraçá-lo, mas ele, como se não quisesse se sujar, não permitiu o contato. Afastou-se dela e, colocando-se como inocente na situação, disse: bem que eu lhe avisei que esse negócio não ia terminar bem. Mas você é muito teimosa e não pensa nas consequências dos seus atos. Você é tão imatura que só aprende com sofrimento, vive procurando sarna para se coçar. Então agora aguente o tranco, diabo. Explodiu ele. Pessoas irresponsáveis como você pagam um preço muito alto pelas escolhas erradas que fazem, achando que são mais espertas do que as outras. É como diz o ditado, a mentira tem pernas curtas. Essa é a lei da causa e efeito. Trazendo o resultado de suas atitudes erradas, ninguém se esconde do passado e nem fica impune de suas trapaças. E mais cedo ou mais tarde, você vai colher os frutos do que plantou. Você agiu de forma desonesta e ainda me levou para o caminho do erro. Não, ela tentou se defender. Ele fez um sinal com as mãos e prosseguiu. Infelizmente, eu fui um fraco e me deixei levar pelo seu jogo de sedução, e agora eu vou colher o sofrimento como consequência do seu ato irresponsável. É como diz o meu pai, a vida sempre nos mostra que viver na ilegalidade não compensa. Essa gravidez aconteceu para que você tivesse uma dura lição. Enquanto escutava Eduardo usando aquelas palavras filosóficas e agressivas para julgá-la como única responsável pela gravidez, Olívia pensou: olha só quem está me desclassificando. Coitado, ele não aprendeu nada. Depois, em uma reflexão honesta consigo mesma, Olívia teve a noção da gravidade da situação na qual se metera, levando junto o cunhado. Mentalmente a jovem se questionava:
Como levarei essa desagradável notícia ao conhecimento dos meus familiares, se em casos como este a honra da família é lavada com sangue de quem ousa desrespeitar as regras? Ciente de que tinha escolhido um caminho sem volta, Olivia concluiu que os seus familiares, machistas como eram, não aceitariam o fato de serem informados de que ela estava grávida do cunhado, e com certeza isso terminaria na morte dele. Só de imaginar que ela seria culpada pela morte do cunhado e pai do seu filho, Olivia se sentiu apedrejada pela opinião pública, que fatalmente também lhe condenaria à morte por ser uma destruidora de lares. Eduardo, esperançoso de que seria perdoado, disse: Eu repito, nem perco seu tempo com a ilusão de que eu vou deixar a minha amada esposa para assumir um relacionamento com você. Aconteça o que acontecer, eu vou lutar para salvar o meu casamento. Ironizando a falta de bom senso do cunhado, Olivia rebateu: Querido, você não entendeu a gravidade da nossa situação. Não há o que salvar depois do que você aprontou comigo. É isso que nós vamos ver, apostou ele confiante. Deixe de ser burro, rapaz. Aliás, homem com cabeça de vento como você é o que mais existe nesse mundo. Não pode ver um rabo de saia que já se esquece do compromisso com a esposa e acaba perdendo aquilo que tem dentro de casa, ou seja, a família para sempre, disse ela, dando ênfase às últimas palavras. Vira essa boca venenosa para lá, sua cobra traiçoeira dos infernos. Eu não perdi a minha mulher e nem vou perdê-la por nada, rebateu ele, se benzendo. Como você é ingênuo, Eduardo. Será que você ainda não percebeu que não restou nem os caquinhos daquela sua moral de homem exemplar? Ele refletiu e não encontrou argumento para contestar os fatos, mas não entendia o real motivo de Olivia querer o seu mal. Olivia colocou as duas mãos sobre a barriga como se estivesse protegendo a criança que carregava em seu ventre e, usando de apelos paternais, lastimou-se. Você quer me dizer que esse ser inocente que eu carrego dentro de mim terá a infeliz sorte de ser abandonado pelo próprio pai antes de nascer? O que essa criança vai pensar quando descobrir que o seu pai é um covarde? Ofendido com a acusação da cunhada, Eduardo retrucou: Eu não estou abandonando ninguém e também não sou covarde. Você está colocando palavras na minha boca. Eu estou dizendo que não vou largar a minha família para ficar com você. Seja homem e assuma o seu erro, redarguiu ela com força. Eu sei que eu tenho a minha parcela de culpa e nunca vou negar isso. Contudo, você não precisa repetir 1000 vezes a bobagem que nós fizemos. E o que você pensa em fazer agora? Questionou Olivia. Nós só temos 2 opções para resolver essa questão. Ou você some daqui para sempre, ou vamos revelar para a sua família o que aconteceu entre nós, contando com o perdão deles, propôs Eduardo, fantasiando que conseguiriam a compreensão da família. Olivia gargalhou, ironizando o jeito otimista do cunhado. Você não tem mesmo a mínima noção do perigo que a sua vida está correndo, não é mesmo? Vou ser bem realista com você, Eduardo. Prepare-se para enfrentar o pior. Coisa pior não poderá mais me acontecer. Lastimou-se ele. Ela aproximou-se do cunhado, zombando da sua cara de assustado, e disse: Você não tem noção da enrascada em que se meteu, meu querido. Eu conheço o temperamento do meu pai e dos meus irmãos. E se você tiver a ousadia de confessar para eles que me engravidou, primeiro eles vão fazer picadinho de você com um facão e depois vão me expulsar de casa. Será que eles teriam coragem de colocar uma mulher grávida para fora de casa e matar o pai de um inocente? Questionou ele, sentindo piedade por si mesmo.
Essa é a coisa mais comum em nossa cultura conservadora aqui no sertão. E não me diga que você não sabe disso. Em que mundo você vive, rapaz? Eu vou tentar clarear um pouco a sua mente inocente. Os homens da nossa terra são ensinados desde pequenos a lavarem a honra de sua família com o sangue do invasor safado como você. Deixe de bancar a santinha do pau oco e de me julgar como imprestável. Você sabe muito bem que as coisas só chegaram a esse ponto por causa da sua falta de vergonha na cara, que insistiu nessa loucura até conseguir destruir as nossas vidas. Defendeu-se Eduardo. Você agiu de caso pensado. É um espírito maldoso. Você tem espírito de porco. Joga lama na felicidade dos outros. Ela fingiu não escutar a ofensa e disse: mesmo se acontecesse um milagre e os meus familiares fossem tocados em seus corações machistas e aceitasse a canalice que você aprontou comigo, coisa que eu acho impossível acontecer, você ainda teria outro desafio: salvar o seu casamentinho do naufrágio. E qual é o outro grande problema? Conquistar o perdão da Laura, respondeu Olívia, que emendou: ela nunca vai perdoá-lo pela cachorrada que você fez. Mas foi você quem premeditou e causou tudo isso, retrucou ele. Até quando você vai mentir para si mesmo, Eduardo? Indagou ela, tentando convencê-lo da própria culpa. Lembre-se de que ninguém faz filho sozinho. Só falta você dizer agora que essa criança veio parar no meu ventre por meio do meu pensamento de mulher iludida, que viveu uma fantasia à distância e engravidou psicologicamente do cunhadinho fiel, zombou Olívia. Eu não estou negando a minha participação nessa loucura. O que eu quero é que na hora que a bomba estourar, você diga a verdade, só isso. Que bonitinha essa sua conversa de pessoa moderna da cidade. Faça-me o favor, pare com esse papo mole de pessoa espiritualizada, porque aqui no sertão, quem comete um erro grave como o que você aprontou, engravidando a cunhada, acaba pagando com a própria vida. Desesperado e sentindo piedade de si mesmo, ele indagou: até quando as pessoas irão corrigir erros, cometendo outros erros? Entenda uma coisa, meu querido, aquela sua moral de homem fiel para ficar manchada para sempre, isso é fato. É assim que você se realiza, destruindo a vida dos outros? Eu não destruí nada. Destruiu sim, repetiu ele nervoso. Ela novamente passou a mão na barriga e, com cara de quem estava esnobando um adversário desatento, troçando da cara de aflição dele, afirmou: eu o avisei do que eu seria capaz para ficar ao seu lado. Quem lhe garante que você vai ficar comigo? Eu me garanto, respondeu ela confiante. Me esquece de vez, por favor. Eu nunca mais lhe darei o prazer de ficar comigo. É isso que veremos a seguir nessa história, apostou Olívia, que continuou: você só está me rejeitando porque ficou nervoso com a notícia da gravidez, que o pegou de surpresa e o deixou apavorado pelo medo de machucar Laura. Eu não estou apavorado com nada, discordou Eduardo com raiva. Está sim. Seja honesto com seus sentimentos e admita logo que você só não me assume porque morre de medo de enfrentar a minha família e o julgamento das pessoas, que, aliás, são infelizes por viverem de aparência, mantendo relacionamentos falidos e condenando quem tem a coragem de se bancar e viver livremente o que sente. Ficou uma pausa no ar e depois ela concluiu: por mais que você diga que Laura é a mulher de sua vida, eu vejo estampado na sua cara, quando me olha, que você me deseja loucamente. Você está completamente equivocada, Olívia. Acorde para a realidade e pare de viver de fantasias. Desista dessa ideia doentia, rebateu ele, afastando-se. Você nunca me valorizou, reclamou a cunhada, seguindo. Não correspondi porque eu amo a sua irmã, retorquiu Eduardo, choramingando.
Sentindo-se vingada pelo desprezo que sofrera desde a adolescência, Olívia, vendo o desespero do cunhado, ironizou seu pavor. Nossa, eu estou surpresa com você, Eduardo. Quando você estava se aproveitando da sua cunhadinha virgem, parecia ser um macho tão destemido. E agora se revela esse menino frágil e indefeso? Recompondo a postura de cabra macho, ele repetidamente limpou as lágrimas do rosto, mas não retrucou a provocação. Olívia prosseguiu. Se você não morre, quem sabe com o tempo cresça e vire homem. Repense e decida me assumir como sua esposa. Chega! Cansei de ouvir as suas ironias. Você é uma mente muito perigosa que se alegra com a desgraça dos outros. Bradou ele, ameaçando esmurrá-la. Como você é contraditória! Acabou de dizer que a sua família me matará e mesmo assim quer que eu abandone a sua irmã e a assuma. Você é realmente uma louca. Antes de me agredir, lembre-se de que estará ferindo o seu filho também. Aliás, homem com H maiúsculo sabe que não se deve bater em uma mulher nem com uma flor, muito menos se ela estiver grávida. Isso será terrível para a saúde da mãe e do filho. Nesse instante, ele abaixou a mão, se corroendo de raiva. Olívia, ainda na provocação, continuou. A minha mãe diz que durante uma gestação, a mulher deve ser poupada ao máximo de passar por desgastes emocionais ou situações de estresse, porque nesse período o bebê absorve todas as sensações que a mãe sente. O feto grava na memória todos os acontecimentos e emoções porque passa enquanto está na barriga da mãe, como as agressões que afetam o seu desenvolvimento. Diante da ironia da cunhada, Eduardo teve dificuldade para manter a calma, mas conseguiu controlar a raiva que sentia ao ouvir as suas provocações. Capítulo 18. Depois de caminharem um bom tempo em silêncio, Olívia atravessou a frente de Eduardo e lhe propôs: Vamos pagar o preço do que sentimos um pelo outro. Podemos fugir daqui para bem longe e que se dane a opinião das pessoas hipócritas e fingidas que não têm coragem de viver aquilo que pede o coração. Irritado com aquela proposta indecente, Eduardo disse: Nem venha com esse joguinho de sedução barato, porque eu já estou vacinado contra os seus truques e eu não caio mais na sua conversa doce. Essa gravidez é coisa sua. Agora se vira, que o problema é seu. Jamais eu vou abandonar a minha família, fugindo da responsabilidade que eu assumi com a minha amada esposa diante de Deus, para assumir um relacionamento com uma pessoa devassa como você. Olívia mais uma vez fingiu que não foi ofendida e sutilmente rebateu: Essa gravidez é nossa. Mas foi você quem buscou por isso, contrapôs ele frustrado. Eu não busquei nada e a gente teve uma relação que infelizmente aconteceu. Os dois voltaram a ficar em silêncio. Depois de um tempo, Eduardo propôs: Eu tenho um conselho para lhe dar. Então fala, consentiu Olívia. Já que você é boa para inventar histórias, para se livrar das encrencas, use a sua imaginação e a sua criatividade e faça o seguinte. O quê? Revele para sua família que você está grávida, mas não sabe dizer quem é o pai da criança, porque você teve relacionamentos com vários homens. Ai, mas que ideia genial essa sua, Eduardo! Como é que eu não pensei nisso antes? Zombou Olívia. Ele ficou confuso, se ela estava falando sério ou gozando da sua proposta. Olha, mas que ideia mais bacana essa que você está me sugerindo colocar em prática, continuou ela, ironizando. Então quer dizer que eu assumo sozinha
a responsabilidade pela burrada que nós dois fizemos, dizendo para minha família que, ao contrário do que eles pensam, eu não sou uma menina pura. Na verdade, eu fui uma quenga usada por tantos machos que eu nem sei qual deles é o pai do meu filho que eu estou esperando. Não me diga que você pensou que eu seria tão idiota de aceitar uma sugestão ordinária dessa só para livrar a sua imagem de pai de família exemplar. Essa seria a melhor maneira para evitar uma tragédia, tornou ele. Irritada com a ideia do cunhado, Olivia disse: Não tenho mais nada para conversar com você. Pela sua infeliz sugestão, já deu para perceber que tipo de homem você é. Você é um fraco, um covarde da pior espécie, que não tem coragem de assumir o que sente, e muito menos tem o cacife para arcar com os erros que comete. Mas olha aqui, cunhadinho, quer saber de uma coisa? Já que você está mesmo decidida a ficar com a Laura e me rejeitar, então eu vou tomar uma decisão que vai acabar com seu plano. Aguarde, que você terá uma surpresa. Vociferou ela, já indo embora. Olivia, espere um pouco, pediu ele, seguindo-a. Ela não atendeu e continuou caminhando a passos rápidos. Volte aqui, Olivia. Vamos conversar. O que você vai fazer? Perguntou Eduardo preocupado. Eu não vou fazer nada, respondeu ela, apressando os passos. Quem vai resolver essa situação da forma que você merece é o meu pai, quando souber que a filha preferida dele está grávida do cunhado safado. Eduardo sentiu um frio na barriga ao ver Olivia seguir na direção da casa de seus pais, dando a entender que iria revelar-lhes a gravidez. Decidida a impedi-la de colocar a vida dele em risco, estrategicamente jogando com a situação, Eduardo resolveu fingir que Olivia tinha chance de assumir o lugar da irmã em seu coração e, tentando impedi-la de revelar o segredo, falou: Eu realmente sinto algo muito especial por você. Quando ela ouviu a suposta declaração de amor do cunhado, Olivia sentiu o coração pulsar forte e, confiante na palavra dele, parou por alguns instantes de costa e ficou esperando que ele corresse atrás dela para impedi-la de partir. E foi isso que Eduardo fez. Plantou-se na frente dela com as duas mãos juntas e suplicando: Pelo amor de Deus, Olivia, vamos achar uma saída para essa situação. Satisfeita por vê-lo curvado aos seus pés, implorando por um minutinho de sua atenção, ela agiu com o mesmo desprezo com que ele a tratara antes. É você quem vai escolher qual será o nosso destino. Só existem duas alternativas. Ou a gente foge daqui enquanto há tempo, ou ficamos aqui e abrimos o jogo e colocamos as nossas vidas e de nosso bebê em risco. Porque quando meu pai e Oscar descobrirem que você abusou de mim, com certeza vão acabar na hora com a sua raça. Eduardo ficou de cabeça baixa, chorando e se perguntando onde eu estava com a cabeça quando me deixei levar pela tentação. Por que eu não saí correndo daquele quarto, meu Deus? Por que eu não fiquei ao lado da minha esposa naquela noite lá na cidade? Botando mais pressão, Olivia disse: Agora é tarde demais para você ficar se lamentando. Temos que decidir logo o que vamos fazer. Eu preciso de um tempo para pensar direito, disse ele aflito. Então você pense rápido, porque os ponteiros do relógio estão apressados, trabalhando contra nós. A minha barriga já está começando a crescer e para disfarçar, inclusive, eu estou tendo que usar as roupas largas da minha mãe. Sem contar que eu fico a maior parte do tempo trancada no meu quarto para não chamar a atenção dos olhos curiosos. Só que a minha mãe já está ficando desconfiada do meu comportamento.
Ela é muito esperta, ela capta as coisas no ar. Como observou que ultimamente eu fico muito tempo isolada no quarto e que eu passei a usar as suas roupas, ela já me perguntou o que está acontecendo comigo. Eduardo enxugou as lágrimas que banhavam o seu rosto e disse: Eu estou muito abalado com essa história. Eu não consigo raciocinar com clareza. E por isso eu peço a você mais um tempo para estudar melhor como vamos proceder diante dessa situação. Ela fingiu-se ansiosa para se libertar daquele segredo e perguntou: Quanto tempo você precisa para decidir que dia nós vamos fugir? Ele suspirou fundo e respondeu: Vou conversar com meu pai. Me dê 2 dias. Depois de amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo lugar e horário para resolver de vez esse assunto. Pode ser? Aqui, nesse mesmo lugar, eu não quero. O que você sugere então? Indagou Eduardo inquieto. Na hora do almoço, os meus pais costumam tirar um cochilo. Então eu vou dar a desculpa de que eu irei lavar roupa. E a gente aproveita para se encontrar lá na margem do riacho, no mesmo lugar onde você e a Laura se encontravam quando namoravam às escondidas. Eu não sei do que você está falando, negou ele, indignado. Ah, você sabe sim. Não se faça de homem comportado, porque eu sei de todos os seus podres. A Laura me contou tudo sobre os encontros picantes que vocês tiveram. Eduardo ficou revoltado com a ingenuidade da esposa e tornou: Eu não acredito que Laura cometeu a burrice de revelar as nossas intimidades justamente para sua pior inimiga. Olivia riu de maneira irônica e rebateu: Não diga isso da sua amada esposa. A minha irmãzinha não é tão burra assim. Afinal, foi ela quem me ensinou que, para uma mulher dominar o homem, basta provocar as suas fantasias, e logo o tonto estará comendo em suas mãos. Enquanto Olivia zombava de sua cara, Eduardo sentia-se um idiota. Olivia prosseguiu debochando do cunhado. Você já pensou como ficará a sua moral de homem exemplar? E principalmente a de Laura, a famosa médium de cura, que esse povinho sem cultura tanto idolatra e adora como se fosse uma deusa? Quais serão os comentários das pessoas quando a bomba estourar? E mais, que idiota ainda vai pedir aconselhamento sobre relacionamento para uma mulher traída que se diz capaz de prever o futuro dos outros, mas que na prática não enxerga nem o que acontece debaixo do seu próprio nariz? Eduardo perdeu o controle e gritou: Chega de me torturar, garota! Chega! Chega! Você está passando dos limites. Você quer levar uma surra nesse estado? Assustada com o olhar furioso do cunhado fitando-a, Olivia decidiu não provocá-lo mais. Retirou-se e foi embora. Eduardo, preocupado e transtornado, sentou-se em um tronco de madeira por alguns instantes, tentando encontrar uma saída para se livrar de uma tragédia. Enquanto o arrependido traidor chorava, amargando o preço pela noite de paixão incontrolável, teve a estranha sensação de que alguém havia se aproximado por trás dele, e em seguida sentiu um forte arrepio que subiu pelo seu corpo inteiro. Com medo de ter sido flagrado discutindo com a cunhada, Eduardo levantou o rosto, girou para trás e, mesmo com a sensação de estar sendo observado, não viu ninguém ao seu redor. Na verdade, tratava-se de uma presença espiritual que, tentando persuadi-lo, ficou ao seu lado, próximo ao seu ouvido, dizendo com muita força e determinação: Fale para ela tomar um remédio abortivo caseiro para dispensar esse intruso que se instalou em seu ventre, antes que a barriga dela comece a crescer. De repente, Eduardo foi acometido por um sentimento de ódio contra aquele filho que não escolhera ter com a cunhada
e essa repulsa projetou em sua mente a ideia de aconselhar Olivia a tomar algum remédio abortivo caseiro, muito comum entre as moças da época, quando descobriam estar grávidas antes do casamento. Eduardo deixou o local e foi para casa se sentindo péssimo. Após concluir que, abortando a criança, estava era furtando de um ser indefeso o direito à vida. Naquela noite, mesmo exaurido, Eduardo ficou até altas horas sem conseguir adormecer. As palavras agressivas de Olivia foram proferidas com tanta ênfase que se repetiam em sua mente, acusando-o de maneira torturante. Laura, incomodada com a insônia do marido, que ficava se revirando de um lado para o outro na cama, levantou-se, acendeu a lamparina e perguntou: "O que está acontecendo com você, homem de Deus? Há dias você apresenta um comportamento estranho. Se abra comigo, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo." Irritado, ele se virou para o lado e disse: "Vá dormir, mulher, e não me amole com perguntas repetidas." Laura já estava no limite da sua paciência com aquela indiferença com o qual o marido vinha lhe tratando. Evitando piorar a falta de diálogo com o companheiro e ciente de que estava cumprindo a sua parte como esposa, esperou o momento certo para ter uma conversa clara com Eduardo, que permanecia inquieto. A madrugada ia alta quando Eduardo, enfim, conseguiu pegar no sono. Em vez de relaxar, ele teve um terrível pesadelo, em que se viu correndo dentro de um matagal espinhoso, fugindo de um homem que lhe perseguia com um facão na mão, tentando golpeá-lo pelas costas. Ao se distanciar do inimigo, se deparava lá na frente com outro opositor, que da mesma maneira surgiu em sua frente tentando atacá-lo com o facão. Em outro momento, deparava-se com uma menina que lhe suplicava desesperadamente de joelho: "Papai, pelo amor de Deus, não me mate." Laura acordou ouvindo os gritos do marido pedindo por socorro e o acordou, com o coração quase saindo pela boca e com respiração ofegante. Eduardo sentou-se na cama e disse: "Graças a Deus você me acordou." Assustada, Laura disse: "Nossa, mãe do céu, você sacolejou tanto e gemeu com tanto desespero que eu até pensei que você estivesse tendo um ataque do coração." "Ufa, que alívio." "Eu tive foi um pesadelo horrível," disse ele, levantando-se da cama e indo até a cozinha para tomar um pouco de água. De volta ao quarto, Eduardo novamente deitou-se ao lado da esposa. Para evitar que ela percebesse a sua inquietação, virou-se de costas para a companheira e fingiu que estava dormindo. Laura estava tão cansada de mais um árduo dia de trabalho que nem notou que o marido estava acordado, velando a própria sorte ao seu lado na cama. Pensativo, Eduardo se questionava: será que eu vou ser pai de uma menina? E o espírito dela veio me impedir que eu não aconselhe a mãe dela a fazer um aborto? Ou será que esse pesadelo foi um reflexo dos pensamentos negativos que eu tive antes de dormir e recebi um sinal do que vai me acontecer quando o seu Salomão e o Oscar descobrirem que eu engravidei Olivia? Sem resposta para suas indagações, Eduardo passou o restante da noite em claro. No dia seguinte, Alzira e Olivia estavam na cozinha, preparando o jantar, quando a jovem, de repente, saiu correndo em direção ao quintal de casa. A mãe, preocupada, seguiu a filha para verificar o que se passava com ela. Chegando atrás da casa, Alzira encontrou Olivia tendo ânsia de vômito. Considerando que a moça ultimamente vinha apresentando um comportamento anormal, Alzira, uma mulher experiente, logo suspeitou de que a indisposição da filha só poderia ser sinal de gravidez. Quando Olivia melhorou do mal-estar,
As duas voltaram para dentro de casa e Alzira, desconfiada, questionou a filha. Pelo amor de Deus, filha, o que é que está acontecendo com você? Por que você passou a vestir as minhas roupas e quase não sai do seu quarto? Explique-me qual é o verdadeiro motivo desse desarranjo. Diante dos questionamentos da mãe, Olivia ficou muda e se lembrou das palavras de Eduardo. É como diz o ditado: a mentira tem pernas curtas. Essa é a lei de causa e efeito, trazendo o resultado das suas atitudes erradas. Ninguém se esconde do passado, nem fica impune de suas trapaças. Mais cedo ou mais tarde você vai colher os frutos do que plantou, porque é como diz o meu pai, a vida sempre nos mostra que viver na ilegalidade não compensa. Essa gravidez aconteceu para que você tivesse uma dura lição. Alzira, irritada com a demora da filha em responder a sua pergunta, tornou. Vamos, Olivia, me explica o que está se passando com você. Acuada, ela desabou a chorar, confirmando o que a mãe havia pressentido. Perdoe, minha mãe. Eu fiz uma grande besteira e engravidei. Alzira sentiu o coração acelerar. Só de imaginar que a filha estivesse grávida antes de ter se casado. Que vergonha, pensou ela aflita. Naquele tempo, uma mãe solteira era considerada uma mulher desqualificada, que passava o resto dos seus dias com a imagem manchada, apontada como uma moça imprópria, para que um homem pudesse reconhecê-la como uma legítima esposa diante do altar. Depois dessa reflexão, com muito desgosto, Alzira sondou. Quem foi o desgraçado que fez isso com você? Pressionada pelo interrogatório da mãe, a jovem parecia que ia derreter-se em lágrimas. Sem outra saída, falando baixo, aos soluços, ela revelou. Foi o Eduardo que me embuchou, mãe. Como é que é, Olivia? Eu ouvi bem o que você falou? Você está me dizendo que engravidou do seu cunhado? Sim, mãe, mas a culpa foi toda minha. Nesse momento, Alzira sentiu-se a pior mãe do mundo e, condenando-se pela desonra de sua filha, questionou chorando. Oh, meu Deus! Onde foi que eu errei? Meu pai amado, isso não pode ter acontecido comigo, Senhor. Olivia interveio. Infelizmente, mãe, eu farei a senhora passar por esse desgosto. Desde quando vocês têm um caso, minha filha? Nós não temos um caso, mãe. Eu tive apenas uma relação e eu acabei engravidando. E quando foi que isso aconteceu? Gritou Alzira, segurando-se para não bater na filha grávida. Foi naquele dia que Laura me deixou cuidando da casa dela e foi para outra cidade atender a moça que sofria ataques de espíritos obsessores. Eu fugi daqui de casa à noite e aproveitei que Eduardo tinha saído para bater papo com os vizinhos. Entrei na casa dele pela porta dos fundos e quando ele voltou para casa e foi se deitar, eu já o esperava. Finalizou, rubra de vergonha. Você enlouqueceu de vez, Olivia. Houve uma pausa. Alzira continuou. Imagina a cena comigo, minha filha. Que homem encontraria uma linda moça como você em sua cama e fugiria da tentação? Com um banquete desses, Olivia, é praticamente impossível encontrar um homem honesto a ponto de pensar antes de agir e rejeitar a tentadora oferta. Olivia permaneceu calada e a mãe continuou. Com tanto homem solteiro nesse lugar procurando uma mulher para formar uma família, você foi engravidar justamente do seu cunhado. Alzira mal completou a última frase e escutou a voz agressiva do marido que chegava do trabalho no exato instante em que a filha revelava estar grávida do cunhado. Muito nervoso, ele interferiu na conversa.
Mas que história é essa de Olivia estar grávida do cunhado? Alzira gelou de medo da tragédia que poderia acontecer em sua família, quando viu o olhar irado de Salomão. Já com a espingarda na mão, ao escutar a voz do pai, Olivia saiu correndo para se esconder no quarto. Conhecendo o temperamento explosivo do marido, Alzira imediatamente moderou o tom de voz para amenizar a situação e, tentando controlar o nervosismo, disse num tom sofrido: É isso mesmo, Salomão. Infelizmente, a nossa filha fez uma bobagem. Assediou o marido da irmã. Ele não resistiu à tentação e se envolveram, e ela acabou embuchando de Eduardo. Capítulo 19. A notícia deixou Salomão tão desequilibrado que ele nem colocou a arma de caça no cabide, como sempre fazia. Decidida a lavar a honra de sua família com o sangue do seu malfeitor, foi chamar o filho, Oscar, que estava na casa de um amigo, para juntos fazerem um acerto de contas com Eduardo. Eu sempre soube que esse cabra maldito ia aprontar com a minha filha. Eu sempre soube que um dia ele magoaria minha Laura, ruminou ele entre dentes. Enquanto Salomão foi plantar a energia do ódio no coração do filho, Alzira, mesmo com raiva do genro, nessa hora só pensava em evitar que o esposo e o filho cometessem uma desgraça matando Eduardo. Tentando impedir a iminente tragédia, ela correu na frente para avisar ao genro que Salomão e Oscar estavam atrás dele para matá-lo. No caminho, Alzira encontrou Dodô, um garoto, filho do vizinho, que passeava a cavalo. Desesperada, ela pediu ao menino que corresse até a casa de Laura e avisasse a Eduardo que fugisse, porque Salomão e Oscar iriam atrás dele para acabar com a sua vida. O garoto prontamente atendeu ao pedido e saiu galopando em direção à casa do homem marcado para morrer. Quando o portador chegou à residência de Laura, foi informado por ela de que Eduardo havia saído para tomar um banho no riacho ali perto. Vendo a cara assustada do garoto, Laura perguntou: O que você quer com Eduardo, meu filho? É só com ele mesmo, dona, disse Dodô, já puxando o cabresco do cavalo e seguindo rumo ao riacho, para onde saiu galopando, sem dar detalhes do que se tratava. Ao receber a notícia, Oscar ficou indignado com a ousadia do cunhado e, dominado pela raiva, não parou para refletir. Da mesma forma que o pai também pegou a sua espingarda e, unidos pelo ódio, foram atrás de Eduardo para fazerem um acerto de contas com um desonrador de família. Na companhia do filho, Salomão caminhava a passos determinados e com desejo assassino. Oscar, tal qual o pai, caminhava a passos duros, irado com a sua arma em punho. Durante o trajeto, Salomão confidenciou: Você estava certo, Oscar, quando disse ter percebido alguma coisa entre Olivia e aquele cabra safado. Mas hoje vamos dar uma lição naquele miserável. Vamos sim, meu pai, vamos sim. Laura preparava o jantar, enquanto os filhos brincavam no quintal da casa dos avós paternos. De repente, escutou a voz de Salomão gritando na porta: Eduardo! 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 Ela foi atender e levou um susto ao se deparar com o olhar furioso do seu pai diante de sua porta, com uma potente espingarda de caçador na mão. Salomão, esbaforecido e expressando muito ódio no tom de voz, inquiriu: Laura, cadê aquele verme do seu marido? Ele saiu, pai. Para onde ele foi? Eu não sei, mentiu ela, pressentindo confusão no ar. Hoje eu mato aquele infeliz, bradou Salomão. O medo de Laura aumentou ainda mais ao notar que Oscar estava escondido atrás de um pé de manga na frente da sua casa,
com outra arma na mão, dando cobertura ao seu pai. O que foi que aconteceu, gente? Sondou ela tensa. Aconteceu uma desgraça e vai acontecer outra maior quando a gente encontrar o maldito do seu marido. Devolveu Salomão decidido. E o que foi que ele fez, pai? Novamente ela perguntou, já chorando. Salomão não respondeu à pergunta de sua filha e emendou. Bem que eu te avisei para não se envolver com aquele cabra da peste. Desde o começo algo me dizia que aquele sujeito não prestava. Mas você não me deu ouvidos, diacho. Pelo amor de Deus, pai, o senhor pode me explicar o que Eduardo fez de tão grave? Insistiu Laura, tentando entender o que estava acontecendo. Minha filha, a única coisa que eu tenho para lhe dizer é que se prepare para ficar viúva, porque de hoje aquele imprestável do seu marido não passa. Afirmou Salomão, levantando a sua arma de fogo, deixando claro que estava dominado pela raiva. Laura implorou para saber o que tinha acontecido, e como o pai não respondia, Oscar decidiu sair de trás da mangueira e disse: A verdade, Laura, é que o Eduardo embuchou a Olívia. Quando ouviu o irmão dizendo que Eduardo tinha embuchado a Olívia, Laura sentiu o chão abrir sobre os seus pés e o céu desabar sobre a sua cabeça. Uma tontura quase a derrubou. Demorou para ela voltar às ideias. O que você disse, Oscar? Eu escutei direito? É isso mesmo que você ouviu, minha irmã. Aquela praga do seu marido embuchou a Olívia. Ai, meu Deus do céu! Eu não acredito no que eu estou ouvindo. Salomão e Oscar sabiam que naquele horário Eduardo poderia estar tomando banho no riacho, como todos faziam no final do dia, ao chegarem do trabalho. Os dois seguiram correndo para lá, com as suas armas em punho, para definitivamente fazerem um acerto de contas com o seu malfeitor. Sentindo-se arrasada, Laura parou na sala diante de um quadro de Jesus Cristo. Ali ela desabou a sua dor, brigando com a imagem do Messias e reclamando por que ele ter se descuidado de protegê-la daquele sofrimento. Onde é que você estava, Jesus? Por que permitiu que uma desgraça dessa acontecesse comigo? Eu guardei a minha sorte em suas mãos. Eu fiz tudo certo, como oriento os seus ensinamentos. Sou uma pessoa tão caridosa, ajudo todo mundo. Sempre respeitei o meu marido, eu vivo só para cuidar dos outros. E em troca do bem que eu faço, eu recebo como recompensa uma traição de pessoa da minha própria família. Sem respostas para os seus questionamentos, Laura ficou revoltada com a falta de explicação daquela imagem imóvel que não demonstrou o mínimo de compaixão para com o seu sofrimento. O que ela não observou foi que naquela imagem o Mestre Jesus carregava sua própria cruz nas costas. Alzira, compartilhando daquele doloroso aprendizado, chegou à casa da filha esbaforecida e com os olhos banhados em lágrimas. Quando Laura percebeu a presença da mãe, imediatamente parou de brigar com a imagem de Jesus. Correu ao encontro de Alzira e atirou-se em seus braços, desesperada. Comovidas, mãe e filha abraçaram-se com força. Obrigada, mãe, por ter vindo, disse Laura com a voz entrecortada. Eu precisava tanto desse abraço. Cadê o seu marido, filha? Sondou Alzira. Ele saiu para o banho no riacho, informou Laura, soluçando no ombro da mãe. O seu pai e o seu irmão estiveram aqui? Sim, mãe. Chegaram aqui com as espingardas na mão, perguntando pelo Eduardo. Eu não disse onde ele estava, mas parece que o mal soprou no ouvido deles. Desconfiaram de que Eduardo está no riacho, mas me deram a terrível notícia da gravidez de Olívia e seguiram para matá-lo, respondeu Laura aos prantos. Valei-me, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ó Mãe protetora dos desesperados
Interceda por nós, clamou Alzira. Antes do meu pai e de Oscar, quem esteve aqui foi o Dodô, que aliás parecia mais cansado do que o cavalo que o carregava. O moleque perguntou por Eduardo e eu quis saber do que se tratava e ele disse que era um assunto particular. Expliquei para ele que o Eduardo havia saído para o banho e o linguarudo saiu disparado em direção ao riacho, me deixando assustada. Afinal, a fama daquele cabeça chata é de anunciador de desgraça. Quando eu escutei aquela voz dramática do Dodô, chamando desesperadamente pelo Eduardo, eu já fiquei com o coração quase saltando pela boca, porque eu pressenti que coisa boa não ia acontecer. É impressionante como na mente da gente a presença daquele menino está associada à desgraça. Mas desta vez ele teve utilidade, minha filha. Defendeu Alzira. O Dodô veio aqui porque eu pedi a ele que avisasse o seu marido que o seu pai e o seu irmão estavam vindo para matá-lo. Isso não vai terminar bem, mãe, tornou Laura arrasada. Infelizmente, minha filha, os homens de nossa terra ainda são muito atrasados espiritualmente. Eu fico horrorizada de ver como eles só sabem resolver os problemas dessa natureza com violência, porque têm essa ideia cruel de que estão lavando a honra da família com o sangue de quem cometeu a desonra. Se eles matarem o Eduardo, vão acabar com a nossa família, disse Laura. Alzira, preocupada com os netos, perguntou: as crianças viram o avô e o tio chegando aqui com as armas na mão, procurando pelo pai deles para matá-lo? Graças a Deus, não. Eles estão brincando lá no quintal da casa do seu Juca. Esse trauma ficaria marcado na mente deles para sempre, adiantou Laura. Bem que você disse, naquela conversa que nós tivemos, que o seu marido poderia estar se envolvendo com alguma rapariga, relembrou Alzira. Laura apenas meneou a cabeça e a mãe tornou. O que não cogitamos é que a destruidora de lares seria sua própria irmã. Realmente não há inteligência masculina capaz de enganar a sensibilidade feminina, muito menos ludibriar alguém sensível como você. O nosso espírito sente quando alguém está tramando contra nós. Laura, com o olhar perdido, interveio. Algo me dizia que aquele jeito frio de que o Eduardo adotou ultimamente era porque ele tinha se esquentado nos braços de outra. Pois é, mas o que nunca passou pela minha cabeça é que os nossos inimigos estavam dentro da nossa própria casa, concluiu a mãe. Eu reconheço que eu fui muito ingênua. Não guardei segredo das minhas intimidades com Eduardo e revelei para Olívia mais do que eu devia, despertando nela a curiosidade em conferir a masculinidade do meu marido, admitiu Laura. Esse é um erro que muitas mulheres cometem quando estão felizes e realizadas com o homem que têm. Acabam falando demais. A propaganda gera o interesse das outras mulheres, aduziu Alzira. E como vocês descobriram a cachorrada deles? Perguntou Laura. Alzira relatou tudo para a filha traída. Explicou-lhe desde a mudança de comportamento de Olívia, que passou a usar as suas roupas largas e a se isolar, até o último acontecimento, que desencadeou a confissão da caçula, admitindo que tinha se envolvido com o cunhado na noite em que Laura esteve ausente. E onde está aquela descarada mãe? Quis saber Laura indignada. Na hora que a bomba estourou, a sua irmã ficou apavorada e, com medo da reação do seu pai, ela correu para o quarto e se trancou lá e não saiu mais. Eu bati na porta várias vezes, pedindo para falar com ela, mas ela não abriu. Aliás, a Olívia fez muito bem em não abrir a porta, porque com a raiva que eu estou sentindo dela, eu poderia ter perdido o controle e lhe dado uma surra,
mesmo sabendo que em seu ventre existe uma criança inocente e indefesa. Laura suspirou profundamente e disse: essa é a minha vontade também, mas a criança que ela está esperando não pode pagar pelo erro da mãe. Eu sei disso, minha filha, ponderou Alzira. É que na hora da raiva a gente cega, age impulsivamente, resolve as coisas com agressividade e, o que é pior, se arrepende depois. Graças a Deus, a Olivia está longe de mim nesse instante. Se eu me deparasse com ela, eu não responderia por mim, disse Laura. Agindo com agressividade, só atraímos mais desarmonia. Resta-nos esperar que o Dodô tenha conseguido avisar Eduardo. Senão o pior ainda está por vir. Aventou Alzira. Vamos rezar e pedir a Deus que isso não aconteça, sugeriu Laura. Essa é a única coisa que nós podemos fazer, minha filha. Vamos rezar. Já basta a desgraça que houve no meu casamento. A morte de Eduardo será terrível para todos nós. Mas tem uma coisa. O quê? Eu sei que estamos aqui aflitas, mas certa vez, antes de me casar, papai disse que não gostava do Eduardo e que achava que ele iria me magoar. Seu pai disse isso? Mais ou menos. Eu percebi que ele tinha sido sincero, que de certa forma ele queria me proteger, mas eu, apaixonada, nem quis ouvi-lo. E deu no que deu. Não fique mais atormentada do que você está, ponderou Alzira. O seu pai pode ser um bronco, mas a ama do jeito dele. Salomão tem uma intuição bem aguçada e vai saber, talvez, o espírito dele previa que Eduardo, de certa forma, aprontaria alguma coisa e machucaria o seu coração. Agora eu entendo essa birra do papai com Eduardo. O meu marido acabou com a nossa família, mãe. Acabou. Não vamos ficar mais aflita. Precisamos do mínimo de equilíbrio que seja. Me dê as suas mãos, filha. Vamos rezar e pedir ajuda a Deus e aos nossos amigos espirituais, porque nesse caso somente a providência divina poderá nos livrar de mais tristezas e sofrimentos daqui por diante. Deus é misericordioso e eu tenho certeza de que o nosso Pai Celestial irá interceder por nós, atendendo ao nosso pedido de socorro. Elas se deram as mãos e fizeram uma comovente oração. Eduardo havia acabado de chegar à beira do riacho. Estava tirando a roupa para banhar-se, quando de repente Dodô chegou correndo e brecou o cavalo, quase o atropelando. Todos que ali estavam ficaram em estado de alerta, pois a fama do menino era de disseminador de notícias ruins. Esbaforido, Dodô saltou do animal e, evitando que os demais escutassem o recado que daria para Eduardo, pediu que ele se abaixasse para dizer-lhe ao seu ouvido: Seu Eduardo, a dona Alzira mandou-lhe avisar que o seu Salomão e o seu Oscar estão vindo atrás do senhor para matá-lo pelo que fez com a Olívia. Consciente do que havia feito, Eduardo nem fechou os botões da calça e saiu correndo dentro da floresta que cercava o riacho. Ambrósio, conhecendo a fama do fofoqueiro do menino, perguntou: Moleque, o que foi que aconteceu que você deu com a língua nos dentes e o filho do macumbeiro saiu tropeçando sobre as próprias calças? Dodô simplesmente lhe deu as costas. Acelerou o cavalo, fazendo um movimento com os pés, e foi embora, galopando, sem responder à pergunta do homem. Você não vai me responder o que eu perguntei, não? Moleque mal educado! Vociferou Ambrósio, irritado por ter sido ignorado pelo garoto. O informante continuou se fazendo de surdo e nem olhou para trás. Se você fosse pelo menos meu sobrinho, moleque desaforado, eu lhe daria uma surra com cipó de galho seco, só para você aprender a respeitar os mais velhos, disse Ambrósio, bufando de raiva.
O Dodô é assim mesmo, seu Ambrósio, comentou Ramiro. Eu tenho certeza de que o filho do macumbeiro fez alguma coisa errada. Pode guardar o que eu estou dizendo, previu Ambrósio, salifando o veneno. Alguns minutos depois, Salomão e Oscar chegaram com a espingarda em punho, mas já era tarde demais para fazerem um acerto de contas com Eduardo. Assim como fez o garoto Salomão, também ignorou a presença de Ambrósio. Dirigiu-se a Ramiro e friamente perguntou: Você viu o Eduardo por aqui? Ramiro, evitando se envolver em encrencas, respondeu: Acabei de chegar aqui, seu Salomão, e ainda não vi o seu genro hoje. Mesmo tendo sido ignorado, Ambrósio comentou com a voz irônica: Pela sua cara, com certeza o filho do macumbeiro aprontou alguma coisa. Demonstrando-se irritado com a intromissão do outro, Salomão contrapôs: O que aquela praga fez não é da sua conta, seu velho curioso. Vá cuidar da sua vida, porque hoje eu não estou com disposição para perder tempo ouvindo seus comentários idiotas. Com a raiva que estamos daquele ordinário, hoje nós vamos atrás dele até no inferno, determinou Oscar, mudando a espingarda de mão. Em breve, ele vai aparecer com a boca cheia de formigas para pagar o mal que fez à nossa família. Pode esperar, declarou Salomão. Colocando mais lenha na fogueira, Ambrósio saiu da água e disse: Eu estava aqui tomando meu banho quando o seu genro chegou. Na hora que ele começou a desabotoar as calças para tomar o banho, o Dodô chegou, montado ao seu cavalo. O moleque linguarudo brecou o animal quase em cima de Eduardo. Saltou do chão igual uma perereca de brejo, com aquelas pernas finas e compridas, e segredou algo no ouvido do seu genro. O filho do macumbeiro ficou tão apavorado com a informação recebida que nem fechou os botões da calça. Saiu correndo enquanto subia a calça e sumiu na floresta, arrastando moita no peito igual um boi arisco, fugindo de vaqueiro. Salomão, que já estava com o sangue fervendo de raiva, ao ouvir aquela voz sarcástica de Ambrósio narrando a fuga do genro, ficou mais irritado ainda e, movido pela força do ódio, o interrompeu dizendo com desprezo: Cala essa sua boca, seu sapo cururu, e para de chamar o Dodô de fofoqueiro, porque você é farinha do mesmo saco e eu não lhe perguntei nada. Com mais essa rejeitada, Ambrósio sentiu que, se insistisse em provocar a fúria de Salomão, poderia acabar sobrando para ele também. Em silêncio, pegou suas coisas e foi embora. Já estava começando a escurecer, quando Salomão e Oscar, com as armas em punho, saíram em perseguição a Eduardo por uma estrada vicinal. Enquanto isso, para o alívio de Alzira e de Laura, Dodô voltou do riacho e lhes contou que havia conseguido chegar a tempo de avisar Eduardo para que fugisse. Elas se abraçaram e agradeceram a Deus pela graça alcançada. Laura, conhecendo a fama de fofoqueiro do menino, deu-lhe alguns trocados como recompensa e pediu que guardasse aquele segredo consigo. Mas, ao contrário do que prometera, como era costume, Dodô saiu de porta em porta espalhando a notícia da vergonhosa gravidez de Olívia com o cunhado. Como todo fofoqueiro age da mesma forma e diz a mesma coisa, não fala para ninguém que eu te contei esse segredo. Em questão de minutos, aquele era o assunto mais comentado na região. Aguardem, a história continua.